Recorde. E muito obrigada, Pedro. Dá para ouvir. De nada. Tá, então, bora lá. Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a aula super atrasados, mas vai dar tempo, porque hoje a aula é curtinha. Olha, eu e a Maristela, a gente fez a escolha desse tema para ser um tema norteador para vocês irem pegando o ritmo, para ver como é que é. A gente acha que isso pode cair no Enem? Olha, sinceramente, não, ainda mais da forma como esse recorte temático está escrito, porque ele está muito simples, muito cru, digamos assim, né? Tá a escassez de água no século XXI. Hoje em dia, o Enem, ele está sendo mais específico, principalmente para testar o aluno, ver se ele realmente sabe escrever ou se ele está fazendo uma redação molde. Então, eles tendem a ser mais específicos e menos generalistas assim, né? Porque a escassez de água já é um tema muito amplo. Aí deu um pouquinho de especificidade por causa do século XXI, mas mesmo assim você tem muita coisa para falar sobre isso, então a gente não acredita que possa cair desse jeito. Mas, como eu disse na outra aula, essa é aquela redação para vocês pegarem lá no final do curso, quando vocês já estiverem escrevendo muito melhor, e falar, nossa, eu escrevia desse jeito, olha como eu consegui melhorar, e para vocês já irem se movimentando. Semana passada, a gente fez a capacitação dos corretores de vocês, então agora está tudo certinho no nosso time. Vocês vão poder mandar para o e-mail, vai ter os plantões também, que vocês podem comparecer presencial, não, né? Online. E, enfim, essa parte já está acertadinha. Pode passar? Por favor. Obrigada. Outra coisa, eu já tinha comentado isso na outra aula. Esse primeiro tema ele está só exibido no slide, mas o próximo tema já vai estar como se fosse a folhinha do Enem mesmo, com os textos motivadores, tudo certinho, vai ter charge, vai ter várias coisas. Aí os textos motivadores desse tema, no caso. A gente colocou sobre a ONU, a preservação do direito humano à água é um tema tão atual e importante que a segurança hídrica foi reforçada na agenda de debates do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Isso aconteceu por conta da escassez e necessidade de luta pela água em diversos países. A gente colocou esse trechinho, porque sempre cai alguma coisa sobre direitos humanos. Essa é uma pauta que eles reforçam bastante, tem essa agenda. Ao longo do curso, a gente vai trazer isso diversas vezes, que é muito abordado, e também dá para vocês usarem como repertório na redação, que é um tema, um texto que se encaixa em diversos temas, e isso faz com que seja bom vocês terem ali dessa carta na manga. O outro textinho a desigualdade na distribuição desse recurso natural e a sua escassez tem sido um tema preocupante por conta da necessidade da água para os usos pessoais e domésticos de cada pessoa. Aqui ele já dá uma norteada, falando ali do uso doméstico, como isso é relevante. Pode passar. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho do conteúdo da redação de vocês. O que tem que ter, como tem que acontecer isso, os pontos de partida, vamos assim dizer. Esse slide é, tipo, muito relevante, eu vou trazer ele várias vezes, porque ele fala o que acontece na redação, como é que vai ocorrer o raciocínio de vocês. Cada um de vocês vai ter uma tese diferente, que é com base no que vocês pensam sobre aquele tema. Cada um de vocês vai trazer argumentos diferentes, repertórios diferentes, mas no final das contas é meio que assim que acontece a estratégia da redação, né? Toda vez que vocês pegarem um tema, vocês têm que olhar e pensar, o que eu penso sobre isso? Com base nisso, vocês vão montar a tese de vocês. A tese, ela é diferente da opinião, porque a opinião, você pega e fala, eu acho isso porque eu acho, e você não tem que justificar, só é a forma que você pensa, e ela é meio que mais crua assim, né? Já a tese, não. A tese, ela vai ser embasada. Ela é o que você acaba pensando sobre aquele tema, é o que você vai defender ou o que você vai negar, mas ela tem todo um embasamento ali para você justificar por que você está pensando daquela forma. A gente vai trabalhar isso na crise hídrica hoje, no caso. Aí depois você tem que ver por que eu penso isso. E você vai trazer os argumentos para defender a sua tese. Você falar, eu penso isso porque, e vai justificar aquilo no seu texto, vai seguir esse raciocínio. Só que, além de justificar, isso ainda está muito em achismo, assim, o que a gente pensa com base nas nossas concepções.
Então, aí que vem a importância do repertório. Trazer ali um livro, uma notícia, um contexto da história, da filosofia, da geografia, para você justificar aquilo. Você falar, eu penso, a minha tese é essa, eu penso dessa forma, porque isso tem todo um contexto e a história pode justificar isso. Já aconteceu alguma coisa na história, esse livro fala sobre isso, e aí que vocês vão fortalecer a tese de vocês. E dar segurança para o seu corretor de que o que você está falando tem ali uma veracidade, de que você consegue construir um raciocínio, porque é justamente isso que o corretor está pensando. Tanto é que mais para frente a gente vai falar de lacuna semântica, por exemplo. Lacuna semântica é quando falta sentido. Às vezes você colocou lá a sua tese, falou assim: ah, eu acho que a crise hídrica acontece porque as indústrias e o agronegócio abusa muito da água, usa sem consciência. Aí você não embasa isso, não fala por que que você pensa dessa forma. Aí vai ficar o quê? Uma lacuna semântica. O seu corretor vai procurar, ok, eu achei a tese. Ele colocou toda a culpa nas indústrias e no agronegócio, mas não justificou. Aí essas lacunas descontam um ponto. E é justamente o que a gente quer evitar. Por isso que vocês têm que sempre pensar assim: ah, eu acho isso, por que isso? E vou usar esse repertório para defender o que eu estou pensando. E depois vem a proposta de intervenção, lá no nosso último parágrafo, na conclusão, que é como que eu posso melhorar essa situação? O que poderia ser feito? Tem que ser feita alguma lei? Ou essa lei já existe e ela só tem que ser fiscalizada? Isso tem que precisar de conscientização, fazer uma campanha na TV, às vezes ajuda. Isso vai depender do que você falou ao longo do seu texto, do que foi trabalhado, e aí no finalzinho você pega e vai descrever isso. Mas no caso, a gente ainda não vai trabalhar essa parte. A Maristela vai fazer aula só para isso, eu também vou falar bastante. No finalzinho ali eu coloquei uma outra coisa, mas é para vocês terem uma noçãozinha, mas a gente vai trabalhar bastante isso. Pode passar, por favor? Sobre o nosso tema, eu coloquei aqui as possíveis causas. Por quê? Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo acha que é por causa daquilo, que é por causa de uma coisa específica. Cada um de vocês vai abordar no texto coisas diferentes. E o papel da minha aula é tentar trazer um leque de opções para vocês verem aquele problema de diversas formas e ver qual a melhor forma que vocês preferem abordar aquilo. Aí, no caso do tema dessa semana, a gente pode colocar toda a culpa do nosso problema em causas naturais. Ah, acontecem essa seca, essa falta de água, essa crise hídrica, por falta de chuva, ou por questões geográficas. Aquele lugar que a gente está falando, naturalmente já falta água, foi assim a vida inteira, vai continuar sendo. Vocês podem falar, abordar isso também. Ou também uma causa demográfica. Por que que faltou água em São Paulo em 2014? Teve problema na Cantareira, eu trouxe até esse repertório para vocês. Ah, também tem problema de que muita gente num espaço tão pequeno, né? Que São Paulo é uma conurbação, são várias cidades que foram crescendo, juntando e virou um aglomerado de pessoas, que isso demanda muito da região, né? No caso. Ou a gente também pode falar de má governabilidade. Ah, falta investimento por parte do governo. O governo devia pegar, olhar melhor o que está acontecendo naquela região e, ao longo do ano aí, fazer um investimento, um sistema melhor de reservatório, ou às vezes problema de encanamento. A gente não sabe exatamente o que acontece. E o legal da redação é isso, que às vezes os textos motivadores, eles não vão te jogar para uma coisa só. Às vezes isso acontece, às vezes você lê lá o recorte temático, não sabe exatamente o que eles estão querendo, o que eles estão falando, mas aí quando vocês leem os textos motivadores, eles te jogam para um ponto específico. Eles falam, olha, eu quero que você fale mais ou menos isso. O tema dessa semana, como eu disse para vocês, ele é bem generalista, ele deixa bem aberto. Vocês podem trabalhar do jeito que vocês acharem melhor, que é justamente para isso que a gente colocou ele dessa forma.
Aí vocês podem falar também que é uma falta de planejamento e medida preventiva, porque tem certas regiões que chovem em algumas partes do ano, em outras não. Então, nessas partes do ano que chove, eles deveriam tentar fazer todo um sistema melhor para que na época que tem a seca não faltasse água na região. Isso também poderia acontecer, a gente pode abordar, jogar a culpa no governo, digamos assim, é uma das possíveis causas que ocorrem. Deixa eu ver o chat que vocês estão. Eu posso usar o meme, não tô louca da minha tese. É possível usar a Constituição nesse tema? Sim. Vocês podem usar a Constituição, falando basicamente dos direitos humanos que o país, né, o Estado, propõe para cada cidadão, porque é uma sociedade, uma comunidade, as pessoas pagam impostos em direitos que elas têm que receber de volta, e um desses é a água. Sim, poderia usar, não sei exatamente em qual aspecto que a Duda está falando, mas. Ah, mas eu já entendi. Ok, então. Mas qualquer coisa, gente, vocês podem abrir o microfone, me interromper, zero problemas, viu? Outra causa que a gente poderia abordar: empresa de abastecimento ineficiente. Muitos lugares tem privatizações, empresas que são fechadas, outras simplesmente são públicas mesmo, mas vocês podem abordar isso, falar, será que são as empresas de abastecimento que não conseguem suprir? Será que elas que têm um desvio de verba ali? Entende? Aqui eu estou tentando abrir o leque para vocês pensarem, ver o que vocês acreditam mais. Eu abordaria coisas nessa redação que às vezes vocês não, mas aqui no caso eu estou tentando pôr tudo, até o que é pouco plausível, que pouca gente falaria. Porque na redação, se você sabe defender bem o seu ponto, se você tem ali o repertório para isso, você consegue defender mil e uma coisas, sabe? A redação é justamente sobre isso, é sobre o quão bem você consegue defender a sua tese. A gente também pode falar do uso de água de forma indevida pela população, a população que pega, vai lá, lava calçado na época de seca, e enche piscina e pega e esvazia em pouco tempo, porque a gente sabe que isso acontece. Inclusive, tem muitas campanhas de conscientização, até para coisas que podemos dizer assim, pequenas, né, entre aspas, que seria, quando for escovar os dentes, desliga a torneira, e esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, como fala, gente, quando você não gastar essa água, vai acabar podendo economizar para coisas mais importantes, porque nessa época que falta ali a água, qualquer pouquinho vai ser super relevante, porque às vezes tem racionamentos hídricos, e as pessoas ficam sem água de tal horário a tal horário, às vezes chega dias, isso prejudica, porque as pessoas têm que sair, têm que trabalhar, têm que viver, com higiene básica, tem N fatores. Posso usar exemplos acontecidos? Sim, pode, ainda mais se for em forma de notícia, por exemplo, isso é muito comum, eu até trouxe alguns ali embaixo, a gente vai poder ver. Tipo, citar algum artigo como negligência estatal. Sim, podem citar artigos também, esse negócio de negligência estatal é super plausível, podem abordar sim. Ainda mais se vocês souberem a fonte disso, falando, eu li um artigo, eu li uma notícia em tal site, tal lugar, e se ele tiver um embasamento bom, tipo, ser uma fonte confiável, aí fica perfeito, dá para super usar, sim. Também podemos falar que uma das causas é o desperdício por parte do agronegócio das indústrias, que esbanja muito, não tem o cálculo correto, que às vezes poderia ser muito menos água se tivesse feito esses cálculos antes, tivesse pensado, feito todo um planejamento, isso poderia acontecer, mas acaba que só vão usando essa água sem pensar, e isso acaba afetando as pessoas de uma forma geral. Isso também é super plausível de destacar na redação. Também o crescimento demasiado dos centros urbanos, como eu dei o exemplo de São Paulo, tem todo um crescimento desenfreado, né? Ninguém planejou que aquela cidade, que aquele vilarejo fosse crescer e virar uma metrópole, né? Ninguém planeja, então vai crescendo meio sem forma. Outra coisa que acontece, às vezes as casas vão sendo construídas sem o saneamento básico, sem abastecimento de água, isso acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, que às vezes elas não estão recebendo água, nem é porque também
não tem, né? É porque não tem o planejamento para aquilo acontecer. Mas no caso aqui a gente pode abordar que certos lugares exigem muito dos recursos hídricos da região e, dependendo da época do ano, a região não consegue suprir isso. Pode passar, por favor? Aí na argumentação, eu trouxe esses dados só para vocês verem a diversidade de coisas que vocês podem abordar na redação. Vocês podem ali, ó, tem uma notícia, seca no Sudeste atinge 133 cidades e já afeta a economia. Vocês podem falar, eu li isso em tal jornal. Isso dá super para trazer na redação, é um repertório e é válido. Também ali tem uma outra notícia, né? Até tem um mapinha falando onde que mais tem desperdício de água potável. Tem como fala, eu trouxe esse dado aqui, que ele está falando do consumo humano de água no mundo, qual uma média que seria. Essa linha vermelha que está no pé deles seria uma média ideal, quanto que as pessoas deveriam gastar para não desgastar os recursos hídricos do planeta. Como a gente pode ver, a maioria dos países passa muito além disso. A gente pode ver lá, Canadá, Estados Unidos, Japão, passam muito mesmo. Aí o brasileiro ali, ele fica o dobro do que deveria ser gasto, né? Mas em comparação a outros países acaba sendo bem menos, mas mesmo assim ainda é muito. E alguns países acabam usando bem menos do que até o que o consumo ideal deveria ser. Mas no caso, aqui está sendo preocupante o excesso, né? Para o nosso tema da redação. Podem passar? O repertório que eu trouxe para vocês essa semana. Eu trouxe alguns repertórios bem gerais, que vocês podem usar não só nesse tema, mas como em várias outras coisas. Primeiramente, literário, livros. Trouxe Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu acredito que muitos de vocês devem ter lido, né? Porque é um clássico ali do ensino médio, a gente sempre acaba tendo que ler. E mais, para quem não sabe, vamos aí relembrar também para quem já leu, que o Vidas Secas, ele conta de uma família nordestina que meio que está fugindo da seca. É que os problemas nesse livro, ele não retrata apenas a seca. O único problema da família não é só a água, né? Ele também fala sobre os problemas sociais, problemas econômicos, que é a má distribuição de renda, ele fala diversos aspectos, mas de todos esses problemas que o livro aborda, é um livro excelente, inclusive, ele fala que a família está fugindo da seca. A família morava numa fazenda e eles sempre contam. O livro começa e eles estão mudando de uma fazenda para um outro lugar, buscando melhores condições de vida. Só que nisso eles estão a pé, eles têm um papagaio, vários filhos, e eles estão andando e aí é retratado a seca, né? Como isso faz, como afeta a vida deles, porque na fazenda eles não conseguiam plantar direito, o gado era magro por falta de água. Então vocês podem aí fazer uma analogia com esse livro, falando que às vezes está na cidade, tem o abastecimento, mas pode fazer uma analogia ali com vidas secas às vezes. O Capitães de Areia eu trouxe, mas pelo fato que ele também fala da miséria em si, né? Tipo, da má distribuição de renda, como que acaba que as pessoas normais, tipo, eu falo, não tem uma classe excessivamente alta, sofrem com problemas que às vezes envolvem o governo, e essa má distribuição pode acabar afetando, vocês podem trazer isso também. Atualidades, esses aqui são bem específicos, né, para esse tema, que é a crise hídrica do estado de São Paulo, que é o sistema Cantareira, lá em 2014, que eu não sei se vocês lembram, mas passava no jornal todos os momentos que o reservatório estava baixo, faltava água na cidade, aí tinha racionamento, colocavam horários para ter água, e as pessoas tinham que fazer todos os afazeres dela nesses horários, lavar roupa, lavar louça, tomar banho, tudo isso, o que era muito preocupante, né? Gerou muita crítica de por que isso acontece. E o Paraná, agora em 2021, está aí nas notícias também. Esses livros têm algum site ou aplicativo que possamos ter acesso? Se eu não me engano, Vidas Secas é domínio público, eu não tenho certeza. Mas eu posso ver de arrumar para vocês aí um PDF, nem que seja um pouquinho clandestino, assim, porque tudo é válido no meio estudantil.
Não sei, depois eu mando lá no grupo, eu vejo se eu consigo. Na história, vocês vão começar a ver aí. Eu não lembro o nome do professor que está dando essa matéria agora, mas uma das primeiras matérias que vocês veem, né, que é o Egito ali, que foi um dos primórdios da civilização. E tem a famosa frase, um clichêzão, que é: o Nilo é uma dádiva. O que essa frase quer dizer? Ela está mostrando que toda civilização depende da água, porque vocês vão ver lá na história que eles construíram todas as cidades, todos aqueles impérios ao redor do Nilo, né, que é o rio mais forte da região, talvez um dos únicos também, é um impactante, e principalmente porque lá é um deserto, então não existem pequenas fontes de água, não existe uma cachoeira, não existe o que tem é apenas o Nilo, né? Então, toda a civilização foi moldada ao redor dele, porque as pessoas precisam consumir água, elas precisam tomar banho, elas precisam regar as hortas, dar água para os animais. Então, é uma coisa que vocês podem trazer também, mais para defender ali como a água é importante e como que a gente depende disso. O repertório é mais usado na introdução. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar alguns tipos de redação. E sim, dá para trazer repertório na introdução, mas o repertório ele é mais trazido mesmo no desenvolvimento. Você vai falar lá no seu parágrafo. Eu acredito que um dos principais problemas da crise são as indústrias. Aí você pega e coloca lá um repertório do porquê que você acha isso. Eu acho que é. Ah, tá, é o próximo aqui, é da geografia. Eu vou até dar esse exemplo agora já, que ele fala, a agropecuária consome 70% de toda a água do país. Isso é de acordo com a Agência Nacional de Águas, é um levantamento que eles fazem, é um dado que eles podem trazer. Você fala, eu acho que a agro... Não vai falar eu acho, obviamente, na redação, você vai abordar. O agronegócio pode ser responsável por grande parte desse desgaste hídrico. Principalmente porque, de acordo com a Agência Nacional de Águas, esse setor consome 70% de toda a água do país. Aí vocês podem lá defender que talvez não é 70% porque é necessário, realmente gasta. Talvez pode ter aí um desperdício envolvido. E é assim que vocês vão trazer o repertório. Na próxima aula eu vou trazer os tipos de redação e vocês vão ver certinho onde que vai encaixar cada coisa disso. Mas, por enquanto, pensa que tem que trazer o repertório. O único lugar que não pode trazer o repertório, que eu já vou deixar avisado, que a gente vai conversar bastante sobre isso, é na conclusão. Não pode trazer o repertório na conclusão. Tipo assim, a primeira vez, inédito. Só se você já tiver trabalhado o mesmo repertório durante o texto. Mas trazer um repertório novo assim na conclusão não pode. Eu vou explicar depois também por que isso não pode ocorrer. Dizem que tem palavras-chave para começar cada parágrafo, é verdade? E se tem, pode dizer quais são. Tem uma classe de palavras que a gente começa cada parágrafo, né? Que vão ser aí os conectivos, que eles vão fazer as pontes entre os parágrafos, entre as frases. E você pode dizer quais são. Vai ter a Maristela, inclusive, a próxima aula dela, eu acho, que ela vai dar uma aula só disso, como vocês devem colocar ali esses conectores. Tipo, não tem palavras específicas, tem essa classe de palavras que depois vocês vão aprender a usar, vai ficar sucesso. É que essa palavra ela tem que fazer sentido onde ela está sendo colocada. Por exemplo, você pode colocar no seu segundo parágrafo, que é quando você vai começar o seu desenvolvimento. Você pode colocar, primeiramente, o que isso está falando? Está falando que vai começar uma ideia nova ali. Aí, se o seu terceiro parágrafo discorda do segundo, você pode colocar ali um contudo, entretanto, embora, todavia, sabe? É uma classe de palavras que ela tem que fazer sentido onde ela está sendo inserida, mas que sim, acaba que, perguntou se é obrigatório, né? É obrigatório ter uma competência no Enem que é só isso, é só ver se o seu texto tá interligado, se ele está em rede certinho. Eu não vou abordar muito isso aqui, porque não é o foco da aula agora, mas com certeza a gente vai falar muito sobre isso, tá? Não desesperem ainda, a primeira redação é um caos. Mesmo quem já sabe escrever redação, quando volta assim no ano, né? A gente já está em junho, é complicado voltar a escrever, mas vai dar certo. Um repertório geográfico aí que eu trouxe para vocês. Eu falei desse da Ana, né?
que é o do 70% de toda a água consumida pela agropecuária. É excelente para quem vai julgar a culpa, quem vai pegar aquela causa da agropecuária, tipo, é um repertório que embasa certinho. Fala, olha, eu acho que é culpa da agropecuária. E aí você vai falar os porquês, e no final você vai jogar esse repertório para que é o que fala, tipo, que a sua tese tem veracidade. Vai falar, minha tese ela é verdadeira, porque olha esse dado, como que ele não dá força ali para o seu pensamento. Também pode trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é aquilo que a gente estava falando, inclusive, da Constituição, dá para usar sim, porque a água é um direito humano basicamente no mundo inteiro. A ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, traz muito disso. Vocês podem fazer ali, conversar de como que um governo, como que um país pode deixar as pessoas sem água, sendo que é um direito básico, é um direito ali essencial da vida, né? Porque não tem como sobreviver sem, e muitas vezes pode chegar na sua casa, abrir a torneira e não ter água. Isso é um problema de extrema relevância aí. Eu também trouxe um termo da filosofia, que é o fato social, que é de um filósofo chamado Emile Durkheim. Eu não sei como é que fala, cada um fala de um jeito diferente. Esse fato social, o que que é o fato social em si? É quando várias pessoas da sociedade fazem uma coisa e acaba sendo aceito. É socialmente aceito aquilo. Por exemplo, usar vestimentas, usar roupa no dia a dia é um fato social. Todo mundo acaba fazendo aquilo e não tem nem como não fazer. Aí vocês podem fazer analogia. Analogia é quando a gente pega uma coisa e tenta comparar com outra, mesmo que elas não tenham uma ligação direta, sabe? Você dá uma forçada, digamos assim, de falar que às vezes o fato social é tipo assim, meu vizinho lava a calçada, minha vizinha tem uma piscina que ela enche dia sim, dia não. E normalizar essa situação de desperdício, falar, lá em casa, meus pais, todo mundo escova o dente com a torneira aberta. Falar que isso é um fato social, falar, olha, tá normalizado na sociedade, todo mundo aceita, ninguém critica, tá tudo bem, é assim, é por isso que eu faço isso. Ou também vocês podem tentar forçar, falar do contrário. Falar é muito criticado, quem usa água de forma indevida acaba sendo um fato social, mas muitas pessoas vão contra esse fato e acabam gastando água, fazendo desperdício. Das diversas formas que eu trouxe aí para vocês, vocês podem trazer isso para o texto. Esse repertório que eu coloco aqui, eu não quero prender vocês a eles, eu só estou dando ideias, abrindo ali o leque, mas vocês podem trazer repertórios aí de vida de vocês. Qualquer livro, qualquer notícia que vocês tenham visto. É natural agora no começo vocês pesquisarem repertórios, mas é até bom, porque aí chega lá no Enem mesmo, vocês já pesquisaram tanta coisa que vocês têm o que usar na hora. Pode passar, por favor? A proposta de intervenção, teremos aulas específicas para ela também. Como eu disse, as primeiras aulas agora esse mês são um geralzão, assim, né? Vocês ficam até meio perdidos, desorientados com tanta informação. Mas na proposta de intervenção, a gente vai trazer, lembra daquele slide que a gente passou de como melhorar o problema? Você vai pegar e tentar trazer uma abordagem de como aquilo poderia ter uma minimização de impactos, na redução de danos, ou às vezes melhorar mesmo, fazer aquela situação ficar do jeito que ela deveria ser. Uma atenção aqui que eu já alerto vocês desde agora, que é os agentes, eles dependem dos parágrafos de desenvolvimento. Então, não adianta você pegar na sua proposta de intervenção e querer falar de campanha de conscientização para a população, para não ter desperdício, sendo que o texto inteiro você falou de agropecuária e indústria, entendeu? Tem que estar relacionado. Se no seu texto você falou da agropecuária e da indústria, tem que ser uma proposta para elas. Se você colocou a culpa na população ou nas causas naturais, você tem que falar disso, como isso poderia ser melhorado, entende? Porque atualmente no Enem não é aceito quando a proposta está desvinculada com os seus parágrafos de desenvolvimento. Aí eu trouxe só duas propostas bem básicas para vocês já terem o que escrever. Eu nem trouxe aqui os agentes, porque você tem que abordar na sua proposta de intervenção. Eu vou falar desde agora, porque isso é uma formulinha que vocês têm que colocar. Não é uma formulinha que eu inventei, nem a Maristela, é uma fórmula do Enem mesmo. Ele fala que tem que ser dessa forma,
que você tem que falar quem que vai fazer aquilo, quem que é o agente, quem que vai fazer aquela ação de forma efetiva. O que vai fazer, o que vai ter que acontecer, como que vai fazer isso, pode dar mais um detalhamento, a finalidade, para que vai fazer aquilo, e tem que dar um detalhamento, você vai explicar mais ao longo do seu parágrafo. Ou seja, se você vai fazer uma proposta para o governo, você pode falar, quem que tem que melhorar isso? Se você fizer uma proposta, na verdade, para a agropecuária e para as indústrias, você pode falar quem que tem que regulamentar isso. Vai ser um cidadão, um civil, tipo a gente? Não vai, né? Tem que partir de cima, tem que ser, ou provavelmente, o governo fazer uma intervenção. Então, no caso, poderia ser o Ministério da Cidadania. Eu coloquei um exemplo aí, tipo, aleatório do que poderia acontecer, porque o Ministério da Cidadania, ele defende o cidadão, então poderia ser um dos principais agentes aí. Então, quem? O Ministério da Cidadania. O que ele poderia fazer? Ai, desculpa, gente, eu confundi as propostas. Eu coloquei duas propostas relacionadas ao governo. Mas, no caso, o que ele poderia fazer? Um planejamento de distribuição de água melhor. Como ele poderia fazer? Ele poderia planejar em outras épocas do ano para quando estiver na seca não afetar muito a população e outros setores da sociedade. A finalidade não faltar água, no caso, ter ali um planejamento, uma distribuição. E o detalhamento pode ser em qualquer uma dessas. Vocês pegam e tem que escrever mais sobre aquilo, sabe? Detalhar bastante. No caso, sobre a agropecuária e as indústrias, quem que poderia fazer isso? O Estado, o governo. O que poderia fazer? Poderia fiscalizar, por exemplo, porque deve ter alguma lei que proíbe aí o uso indevido da água, mas às vezes não é colocado em prática. Então, a segunda pergunta, que é o que, vai ser isso, fiscalizar essas leis, para que elas ocorram de maneira efetiva. Aí, a terceira pergunta, que é o como. Como que isso tem que acontecer? Poderia fazer com que tivesse que ser documentado, que fiscais passassem nas fazendas, por exemplo, nas indústrias, vendo se realmente está acontecendo o consumo que a indústria promete, porque às vezes a indústria vai e fala que ela está usando um tanto de água, sendo que ela está usando 3 vezes mais. Então, como poderia ser fiscais nas indústrias, por exemplo, e nas fazendas, nos setores administrativos da agropecuária? A finalidade, novamente, é não faltar água para a população e para outros setores. E o detalhamento, vocês podem escolher um desses e escrever. Tipo, colocar no governo, qual setor do governo que seria o responsável por fiscalizar isso. Poderia ser também. Aí, na população, poderiam ser feitas campanhas para ocorrer um menor desperdício e também fiscalização. Aí, vocês escolhem qual vocês preferem. E, de novo, vamos falar dos 5 fatores, né? Quem que poderia fazer isso? O Estado, que querendo ou não, é o Estado que faz muita coisa, né? Ai, gente, o horário já acabou. Pois é, nossa, eu passei muito. Eu, eu Enfim, fiquei, eu fiquei com dó de não, interromper. aquele atraso no comecinho ó, me desestabilizou, mas não vai acontecer mais, viu? Pode ficar tranquilo que a Não, próxima já vai dar certo. isso aí acontece, tá doido? Posso colocar algum equipamento, uma solução pensada para um estudante da área Como assim, gente? Eu não entendi essa pergunta, Vitória. Posso... É que, tipo assim, se algum estudante ou um trabalhador pensa no equipamento que diminui o desgaste da água, aí eu posso colocar? Pode, mas tem que abordar isso de uma forma assim, que poderiam ser usados equipamentos desenvolvidos por pessoas da área do agronegócio para minimizar o impacto, para minimizar o desperdício da água. Pode abordar dessa forma, sim. Só que, tipo assim, foca em fatos mais concretos. Você escreve como se esse recurso, esses equipamentos, essas máquinas já existissem e eles tivessem que ser introduzidos
no processo ali do agronegócio. Dá para abordar assim. Gente, nossa aula veio ao fim. Muito obrigada por vocês comparecerem. Nos slides, eu vou mandar eles de novo, porque no final eu tenho que colocar aí o e-mail para vocês mandarem a redação. É que quando eu fiz esses slides ainda não tinha o e-mail criado. E muito obrigada por vocês comparecerem. Desculpa o atraso. Boa aula para vocês. Qualquer A dúvida pode mandar. redação envia em PDF? Pode. Eu acho que o formato, eu não sei exatamente qual fica mais fácil para mandar lá no e-mail, mas o que a gente quer é que vocês escrevam ela, de preferência na folha que a gente vai disponibilizar, mas pode também ser uma folha de caderno, não tem problema. Tirem uma foto e enviem para a gente, porque a gente quer que vocês treinem a escrita, isso é muito importante, tá? Aí, no caso, enfim, se tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo. Escrevam a redação essa semana, até terça-feira. A gente está pensando em corrigir em até uma semana. Então, em 7 dias, vocês já recebem a devolutiva com a nota, com o comentário. Então, façam a redação, vão para a aula de vocês, tenham ótimos estudos. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo, chamar no privado. Fiquem à vontade, viu? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Ah, pausa a Obrigado, gravação. boa noite. Vou pausar. Pausa a Boa noite. gravação. Boa Obrigada, noite. viu, Pedro, Tchau. pelos